Bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vila Emil. Estamos utilizando a revista Palavra e Vida e a lição de hoje é a lição número 10, que diz o seguinte: a resistência às heresias. Esse é o título da lição número 10. Vamos lá, diz a introdução da revista: um dos méritos de Paulo foi tirar o cristianismo do casulo do judaísmo e torná-lo uma fé universal. Diz a palavra de Deus lá no livro de Mateus 9:17 que o evangelho é o vinho novo, que não cabe em odres velho. Paulo foi escolhido para essa missão e lutou fortemente com os que queriam judaizar o evangelho. Ele entendeu que o evangelho era algo novo que continuava a revelação dada aos pais, mas descontinuava o judaísmo. Paulo era um misto, diz a revista, de evangelista, missionário, teólogo e apologista. E a sua pregação era bem definida e ele não permitiu sua distorção, expressando-a claramente lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4 e depois de 4 a 11. Hoje veremos o apologista Paulo. Veremos hoje o apologista Paulo. Paulo foi bem claro, foi bastante claro aos ensinamentos recebidos de Jesus. Ele foi bem claro aos ensinamentos que ele recebeu de Jesus, que sabemos que ele passou um tempo com Jesus, onde recebeu esses ensinamentos. Por isso ele tinha autoridade para falar. Paulo sabia o que estava falando. Então ele rebateu fortemente a intenção daqueles que queriam judaizar o evangelho. Paulo não permitiu que o verdadeiro evangelho fosse distorcido. Não permitiu, porque ele tinha certeza que se ele desse fácil, desse mole, como diz hoje, a coisa teria piorado mais. Quando Paulo fala, quando o autor fala em tirar o evangelho do casulo do judaísmo, o que ele quer dizer é o seguinte: ele estava dizendo que os judeus achavam que somente eles seriam o alvo do alcance, estaria ao alcance da palavra de Deus, e queria trancar o evangelho ali no judaísmo, não permitindo que ele se expandisse. Porém, Paulo mostrou que o evangelho é universal e que ele, Paulo, foi comissionado para pregar também para os gentios. Ele foi comissionado para pregar o ide de Jesus, que é ide fazer discípulos, né? Ide pregar a toda criatura, fazer discípulos até os confins da terra. Não me lembro bem o texto todo, mas era essa a missão de Paulo, a pregar não só para judeus, pregar também para os gentios, tornar, como ele disse, universal o evangelho de Cristo. Vemos nos dias de hoje o politicamente correto, ou seja, aquilo que a sociedade não condena está sendo colocado hoje nas igrejas como práticas corretas. Está sendo colocado dentro das igrejas algumas coisas que não condizem com a nossa crença. E muito interessante é que quando essas pessoas são contestadas, elas reagem de uma maneira assim: não, isso não tem nada a ver, os tempos são outros, não vivemos mais na época
do Novo Testamento, na época de Paulo. Nós vivemos hoje. Hoje as coisas são diferentes, entendeu? Então, e isso vai contaminando a essência do Evangelho. E eles vão, a cada dia, sutilmente, sabe, tentando nos levar a praticar algo que não condiz com a palavra de Deus. Quando dizem isso não tem nada a ver, essa frase é muito perigosa, irmão. Esse não tem nada a ver, está levando muita gente a andar na contramão do Evangelho, está levando muita gente, infelizmente, à perdição. É porque fere os preceitos de Deus. Ferem os preceitos de Deus. Nós temos que ter um relacionamento com Deus correto. Nós temos que ter uma linha reta de conduta diante de Deus e diante dos homens também. Para isso precisamos estar atentos. O politicamente correto está invadindo as nossas igrejas. Então vamos lá para o primeiro tópico, que diz assim: o problema com os judaizantes. Os judaizantes surgem cedo, lá em Atos 15, de 1 a 5. O evangelho nasceu do judaísmo, mas rompeu com ele. Os judaizantes queriam torná-lo uma seita judaica. Insistiram e perseguiram Paulo por toda a sua vida. Fizeram um estrago doutrinário nas igrejas da Galácia. O autor aqui aconselha que nós leiamos, estudemos todo o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, para que a gente pudesse entender, para ter uma ideia do que era o ensino judaico. Paulo entendeu que a justificação pela lei anularia o Evangelho, uma vez que a justificação é pela fé em Cristo e não pela lei. Nesse primeiro tópico aí, vou ler um texto, não vou ler todo o livro de Gálatas, mas só o primeiro capítulo, os versículos de 6 a 10, já nos dá mais ou menos um parecer do que estaremos tratando na lição de hoje. Diz assim, Gálatas 1, capítulo 6 a 10. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, algumas versões dizem que seja anátema, pois já dissemos que antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Que Deus possa aplicar a sua palavra nos nossos corações nessa manhã. Paulo ficou muito preocupado quando ficou sabendo que agitadores cristãos judeus tinham circulado entre os novos convertidos, os gentios, ou mesmo os cristãos convertidos, procurando impor a circuncisão e a responsabilidade da lei mosaica como necessárias para a salvação. Eles queriam que os gentios, os judeus já eram circuncidados, mas queria que os gentios convertidos
fossem circuncidados, alegando que era necessária a circuncisão e o cumprimento da lei judaica para a salvação. Isso não é verdade? Hoje, irmãos, não é diferente. Tem muita gente trazendo para as nossas igrejas muitas práticas do judaísmo que contaminam a essência do Evangelho. Sabemos que a salvação é pela graça e não pelas obras. E essas pessoas que vêm nos dias de hoje trazendo algumas práticas, eles não negam o Evangelho, são sutis, eles não negam o Evangelho, mas sutilmente vão colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um lenço ungido aqui, uma rosinha aqui, um salzinho aqui e outras coisas mais. Só que nós sabemos que o privilégio de pregar o Evangelho não nos dá o direito de modificá-lo, não dá direito a ninguém de modificá-lo. O privilégio de pregar o Evangelho, repito, não dá direito de modificá-lo. Por isso, irmão, nós temos que ter muito cuidado com o que vimos, com o que vemos e que ouvimos. A palavra de Deus é bem clara em Apocalipse, diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Temos que ter muito cuidado com o que vemos, com o que ouvimos, porque muitas das vezes não vem do Espírito Santo, é palavra do homem. É evangelho distorcido, é evangelho de interesse. E nós temos que assumir um compromisso de crer em Jesus como Senhor, Salvador. Temos que crer na sua ressurreição. Temos que crer em Cristo, porque lá em Romanos diz, em 3:21, fala de uma justiça que é concedida. Essa é uma justiça que é concedida sobre todos aqueles que creem, e automaticamente somos justificados. E quando somos justificados, assumimos um compromisso de crer em Cristo, crer na ressurreição de Cristo por toda a nossa vida. Durante nossa vida toda temos que crer que Cristo ressuscitou, que Cristo é o Senhor, que o sacrifício da cruz não foi em vão. Então, a salvação somente pelas obras anula a cruz de Cristo. E nós não podemos entrar nessa. Não podemos entrar nessa. Essa é uma furada. Não podemos entrar numa furada. Temos que crer no verdadeiro Evangelho. Vamos para o tópico 2, que diz assim: gnosticismo, um movimento esotérico. O gnosticismo era um movimento esotérico que ensinava a salvação pela gnosis, ou seja, o conhecimento. E ele sobrevive hoje no racionalismo cristão e certas instituições secretas e ocultistas. Os escritos antigos dão Simão o Mago como gnóstico. Segundo fontes posteriores, ele se dizia divino e que a sua amante era Helena de Troia encarnada. Os textos gnósticos são do 2º século de nossa era, mas eles já existiam na época do Novo Testamento. As cartas de João tratam mais detalhadamente do conflito com eles. Entre suas muitas heresias, negavam a corporeidade de Cristo, sua morte na cruz, sua ressurreição, e bem como a nossa ressurreição. E ensinavam que a salvação é por um conhecimento secreto. Opondo-se a isso, Paulo diz que o verdadeiro mistério, o verdadeiro conhecimento estão em Cristo. E ao falar da ressurreição, ele afirma que Cristo ressuscitou
e que nós ressuscitaremos. Alguns gnósticos eram docéticos do verbo doquem, ou parecer, porque diziam que Jesus não era carne, apenas parecia. E para João, essa afirmação é do anticristo. Paulo diz que Jesus veio em carne. Para os gnósticos, Cristo não morrera na cruz. Mas a mensagem da cruz é central no ensino de Paulo. Ele via a sabedoria gnóstica como falsa e não se importava com a sabedoria humana. Vamos parar por aqui. Gnosticismo, um movimento esotérico. Nós podemos ver isso, não vou ler. Irmãos podem ler em casa, está em 1 Coríntios 2, versos de 6 a 16. Eu entendo que a primeira heresia que surgiu naquela época era uma mistura do gnosticismo, legalismo judaico, misticismo e ascetismo ou asceticismo. E essas práticas quase mataram o Evangelho. Se não fosse a atuação dos apologéticos de Paulo e os outros, eles teriam matado o Evangelho. Porém, eu quero me atentar somente no gnosticismo, que é o que a lição cita. E assim mesmo quero dizer que vai ser algo muito sucinto, pois alerta que o gnosticismo depende de um estudo mais profundo do que o que eu vou abordar. E isso leva muito tempo. E nós não temos esse tempo todo. Bem, vamos que a lição pede. Primeiramente, eles queriam que os cristãos, os crentes, guardassem a lei de Moisés. Olha só. E também, e particularmente, os 3 identificadores da cultura israelita, que era a circuncisão, a dieta religiosa e o calendário sagrado. Queriam também que os crentes iniciassem nos mistérios gnósticos. Mistério esses que eles diziam que tinham um conhecimento, olha só, daí a palavra gnose, conhecimento, um conhecimento que não tinha sido passado aos apóstolos e que eles agora estavam autorizados, não sei por quem, a passar aos outros. Eles dizem até aos mais nobres esse conhecimento. Veja só. Dizendo que tinha um conhecimento que não tinha sido passado para os apóstolos. Olha só. Veja a heresia, o tamanho dessa heresia. Porque se Paulo recebeu o ensinamento do próprio Cristo, e Cristo não passou para Paulo esse conhecimento, passou para eles. Passou para o gnóstico. E isso fica muito difícil da gente engolir. E esse conhecimento era o seguinte: através desse conhecimento, eles chegariam, dizendo os gnósticos, chegariam à presença de Deus e afirmavam que não bastava crer em Jesus para chegar à salvação, negando assim a cruz de Cristo, negando assim a ressurreição e todos os preceitos que o Evangelho puro e verdadeiro exige para a nossa salvação. Veja você, negar a cruz de Cristo, heresia. Negar a ressurreição, heresia. Negar a corporeidade de Cristo. Era demais para Paulo, daí a indignação de Paulo. A Bíblia diz que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. A prova disso é a transformação ocorrida em tantas pessoas através do tempo. E é através dessa crença na ressurreição de Cristo que nós nos tornamos nova criatura.
É nascer de novo, é o nascer de novo. É sermos feitos cidadãos celestiais. E se existe alguém, perito, mestre, em fazer cidadão celestial, esse é Jesus Cristo. Não existe outro. Não tem outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, por que Paulo ficou indignado? Porque era realmente a deturpação total do Evangelho de Cristo. Por isso ele foi perseguido, por isso ele foi morto. Não se sabe exatamente, a Bíblia não cita, nenhum livro cita como ele morreu, quando ele morreu. Só diz que ele foi preso em Roma, que Nero o acusou, isso já foi falado até no culto de domingo, estou repetindo, que Nero o acusou de ser incentivador aos cristãos a colocar fogo em Roma, mas isso nunca foi provado. Então temos que ter cuidado, muito cuidado com o que está sendo falado por aí. O terceiro tópico fala sobre a grande intervenção de Deus na história. Diz assim o texto: Jesus veio na plenitude dos tempos, lá em Gálatas 4:4. Mais tarde, alguém dirá que ele é o clímax da revelação. Na transfiguração, ao tirar Moisés e Elias de cena, Deus disse para ouvirem, disse para os discípulos que estavam com ele lá, ouvirem a Jesus. Segundo Paulo, em Jesus Deus fez sua mais espetacular intervenção na história. Por isso, Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. É a expressa imagem de Deus. Colossenses 1:15. Imagem é do grego eikon, espelho. Jesus é a face de Deus. Vê-lo é ver o Pai. Essa ideia era determinante na teologia de Paulo, e ele não abria mão dela. Nada era maior que Jesus. Isso era o antídoto contra as heresias. Ele combatia tenazmente qualquer ensino que diminuísse o valor de Cristo. As heresias atuais mostram um Cristo insuficiente. A pessoa é salva por ele, mas fica presa a demônios de maldição, de palavras, de maldição hereditária. É precisa reza forte de um guru para quebrar maldições. Que tristeza! Um Cristo fracos e demônios fortes. Cristo salva a pessoa, entra em sua vida, mas não consegue transformá-la, livrá-la do maligno. Ela é nova criatura, mas nada muda, só passa a ser nova mesmo quando alguém quebra alguma maldição em sua vida. Nessa visão, o salvo precisa de alguma coisa além de Cristo. Eis aí a base das heresias. Cristo é algo mais. Cristo é a palavra de Deus, é o clímax da revelação, a expressa imagem de Deus. Tem nome sobre todo nome. Mas os hereges insistem, Cristo e os dons, Cristo e outra revelação. Ellen White, lá no livro de Mormons, escritos neopentecostais, bulas, papai, etc., precisamos recuperar a centralidade da pessoa de Cristo na vida da igreja. Ela é dele, ele a comprou. Pastores e líderes não são seus donos, apenas tomam conta dela. Precisamos pregar e ensinar sobre Cristo. Sua figura está desbotada em muitos cânticos que falam dos sentimentos do adorador, mas não do adorado. Culto em que Cristo não seja o centro, cântico em que Cristo não seja glorificado, pregação em que Cristo não seja anunciado, é tudo problemático e deve ser repensado. Eu fiz questão de ler esse tópico todo, porque ele é muito interessante, ele é muito importante para nós. Bom, vamos lá.
a grande intervenção de Deus na história, que lemos, está no livro de Gálatas 4:4. A plenitude do tempo citado corresponde ao tempo determinado por Deus. Ele poderia ter enviado Jesus em outros tempos, não é isso? O povo passou por tantas coisas, sabemos, porém, que nada foge ao controle de Deus. Então, a plenitude do tempo citado é tempo determinado por Deus. Não é isso? E nada foge do controle de Deus. O ponto máximo da revelação de Cristo se refere à encarnação dele, a vinda dele feito homem para revelar a todos nós. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, a revelação maior, o ponto máximo da revelação, eu creio, que foi a vinda dele feito homem. Era a revelação maior. Quanto à transfiguração, vocês podem talvez não concordar comigo, mas eu quero dizer que naquele momento, lá no monte, a glória de Deus não brilhou sobre ele. A glória de Deus não brilhou sobre ele. Eu explico. Foi pelo contrário. A glória de Deus brilhava de dentro para fora. Ela resplandecia toda a figura do Cristo. Então, deve ter sido algo maravilhoso. Eu não sei, não tem como expressar, mas deve ter sido algo maravilhoso você ver um Cristo, sabe, todo iluminado de dentro para fora, aquela coisa maravilhosa e importante. E do lado dele apareceram Moisés e Elias. Veja só. Os discípulos que estavam ali ao lado, eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada, então não entenderam nada que queriam fazer. Falou com Jesus, queriam fazer uma tenda para cada. Sabe, eles não entendiam o que estava acontecendo, não estavam conseguindo entender o porquê de Jesus chamar, vamos dizer assim, numa linguagem mais coloquial, de chamar Moisés e Elias. Por quê? Qual seria o sentido dele chamar Moisés e Elias naquele momento? Eu entendi, eu li, e o sentido daquela chamada é o seguinte: Moisés estava representando os mortos, né, os mortos que foram salvos, que estavam salvos, representava os profetas, representavam a lei, né? Representava a lei também. Quando que Elias representava os santos que foram arrebatados, apresentava aqueles que foram arrebatados. A Bíblia fala de alguns, né, 2 eu acho, uns 3, não me lembro, mas Elias apareceu ali justamente para isso também. Tudo tinha um propósito de Deus. Aliás, todas as ações de Deus têm um propósito. Não são nada ao léu, jogada de qualquer maneira. Não, todas as ações de Deus têm um propósito. Tudo tem um propósito na nossa vida. Não adianta pensarmos que Deus não faz nada sem estar no comando. Nós vemos muito isso. E Deus, quando eles ouvem aquela voz dizendo que esse é o meu filho, né? Ouça o que ele diz. Aí eu volto lá para o que eu falei antes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, Paulo não abria mão da teologia de que Cristo era a imagem perfeita, era a representação maior de Jesus, de Deus,
E sabemos, mais uma vez, que Paulo foi persistente, foi até a sua morte. Ele não negou Cristo em momento nenhum. Nos piores momentos da vida de Paulo, ele nunca negou. A Bíblia não fala, como volto a dizer, onde morreu, quando morreu. Sabemos que ele foi perseguido. Vemos aqui na revista agora algumas coisas para pensar e agir. O antídoto às heresias é uma cristologia forte, ou seja, Cristo tem que ser o centro da nossa adoração. Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizadas, a igreja está vacinada. Se perder Jesus de vida, aí a igreja corre risco. Por isso, fazemos 3 observações. Primeiro, recuperemos o valor da cruz na fé cristã. Sim, na cruz, né? Sempre me glorio. Amarremos nossa igreja à cruz de Cristo. A igreja é um evento cristológico. Seu carro-chefe não é o louvor, nem o pregador, nem sua eclesiologia. Cristo é a razão de ser da igreja. Nada além do Novo Testamento. Cristo é o clímax da revelação. E no dizer de Lutero, o cânon dentro do cânon. Ele é a chave para se entender as Escrituras. Sem ele, não há salvação, e sem ele, não há entendimento. É lamentável hoje vermos a heresia tomando conta das nossas igrejas. Pessoas, muitas das vezes, dando ênfase à doutrinas que andam na contramão do verdadeiro Evangelho. Diz uma canção do Loco, diz assim: o Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido, aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. É lamentável saber que procuro outras fontes de relacionamento com Deus, como se Cristo não fosse suficientemente forte para suplantar as obras do inimigo. Cristo é Jesus. Por isso que tenho um domingo de paz e que o culto seja abençoado. Em Jesus te oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela lição, te agradecemos por os que nos escutaram, te agradecemos, Pai, porque ela trouxe em levo aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, dê a tua paz em Jesus. Amém.